Você sabe o que acontece dentro do seu cérebro quando você aprende? Quando você estuda para um concurso, onde essa informação vai parar? E como você consegue lembrar dela meses depois, quando ela aparecer na sua prova? Eu fui estudar a biologia da memória e algumas descobertas mudaram a forma como eu enxergo o estudo. Eu sou Lorene De Angelis, fui aprovada em 4 concursos públicos, sendo um deles em primeiro lugar. E como eu sempre digo por aqui, quem entende como aprende, aprende melhor. Então, hoje eu quero te mostrar de uma forma muito simples o que acontece no seu cérebro quando você aprende. O nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios e eles se comunicam formando redes. Um dos pontos onde essa comunicação acontece são as sinapses. E o mais interessante é que essas conexões podem ser fortalecidas pela experiência e pela repetição. Então, quando você estuda, você não está simplesmente colocando uma informação na sua cabeça. Você está construindo e fortalecendo conexões. É por isso que eu gosto de pensar no conhecimento como uma estrada. A primeira vez que você entra em contato com uma informação, talvez seja apenas o começo do caminho. Quando você volta, recupera, relaciona aquela informação com outras e utiliza novamente aquela informação, você vai realmente formando o caminho naquela estrada, sabe? Quando a grama vai ficando machucada, a terra já está ali, dá para perceber que é uma estrada. E aqui vem outra coisa muito interessante. Nós não temos apenas um tipo de memória. Existe, por exemplo, a memória episódica, que também é chamada de autobiográfica. É aquela memória das quais você se lembra das experiências que você já viveu. Você lembra de uma viagem, de uma conversa, de uma situação específica, do seu primeiro beijo, da sua primeira prova. Já a memória semântica está relacionada aos conhecimentos, fatos, conceitos. E nessa história existe uma estrutura muito importante. Ele se chama hipocampo. Estudos com pacientes que tiveram lesões nessa região, no hipocampo, ajudaram os cientistas a entender que o hipocampo tem um papel fundamental na formação de novas memórias. Um dos casos mais famosos é de uma pessoa chamada Henry Molaison, acho que é assim que fala, mas a gente vai chamar ele de HM. Depois de uma cirurgia para tratar epilepsia grave, ele passou a ter muita dificuldade em formar novas memórias. Foi até feito um filme sobre ele. Mas havia algo curioso, porque ele conseguia, mesmo com dificuldade de lembrar, adquirir novas habilidades motoras. Agora, traz isso para a sua preparação. Você lê um conteúdo e pensa, eu conheço isso, na questão, e você não consegue responder. Isso acontece porque existe uma diferença entre reconhecer uma informação e conseguir recuperá-la. A informação parece familiar, porque você acabou de ver ela ou já viu em algum momento. Mas familiaridade não significa que você consegue recuperar aquela informação sozinho. Por isso, estudar não pode ser apenas olhar o conteúdo ou olhar novamente como uma forma de revisão. Você precisa criar situações em que o cérebro tenha que buscar aquela informação. Ele tem que ir naquela estradinha ali que você construiu. E é aqui que começa uma das grandes viradas de chave para quem estuda para concurso. Não basta colocar informação na cabeça, você precisa construir os caminhos para chegar até ela. E sabe qual é uma das coisas que mais interfere nessa construção? O esquecimento. Porque hoje você estuda e alguns dias depois percebe que não lembra mais. E aí você começa a pensar o quê? Não sei, não aprendi. Mas será que esquecer significa que o estudo deu errado? Ou que o esquecimento pode ter uma função muito importante na aprendizagem? Já te falo que é a segunda opção. E é isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo. O poder do esquecimento. E se lembre, quem entende como aprende, aprende melhor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!